Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Léo e esse é mais um Pod Rio, seu podcast oficial de relações internacionais. Hoje aqui comigo está minha colega de sempre, Stephanie. Por favor, Stephanie, diga oi. Oi, gente! Espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam ouvindo esse episódio. E espero que vocês gostem bastante do assunto que a gente vai discutir aqui hoje, porque eu amo muito. E também para discutir a temática de hoje, tá o nosso colega já conhecido de vocês, Enzo. Enzo, diga oi. Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Rir, e hoje de um tema super pop e muito bacana. Bom, e hoje nós três viemos aqui discutir o papel das histórias em quadrinhos nas relações internacionais, o que essas histórias, essa literatura tem a adicionar nas RI e o que a RI tem a adicionar nessa literatura. Então pega seu almanaque da Turma da Mônica e vem com a gente. Bom, gente, para começar essa conversa, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre o quão interessante é essa possibilidade de analisar as relações internacionais, a questão da política externa e todas essas questões que relacionam um país às coisas que acontecem em volta nele nos quadrinhos. A gente consegue ver as RI em diversos lugares, em diversas coisas que muitas vezes a gente nem percebe que tá ali, a gente nem percebe que essa reflexão podia ser feita, né? E como eu acabei de falar, essa questão a gente consegue encontrar muito, então, as relações internacionais dentro dos quadrinhos, dentro das HQs. E para aprofundar um pouquinho mais nos exemplos mais adiante, eu acho legal a gente fazer um contexto antes. Pelo menos dando uma direção sobre como foi com as principais editoras de quadrinhos no mundo, né? As que têm o maior alcance global, que são a Marvel e a DC. Eu acho que é muito difícil hoje em dia alguém não conhecer a Marvel e a DC pelo alcance que elas tiveram, principalmente fora dos quadrinhos, né? Nas telas dos cinemas, nas telas da televisão, dos streams que estão aparecendo agora, como o Disney Plus. Então, acho que todo mundo conhece pelo menos um personagem ou sabe falar um pouquinho sobre esses dois exemplos dentro das editoras, dentro dos quadrinhos. Mas eu vou focar um pouquinho, então, primeiro na Marvel. A Marvel Comics, ela teve a primeira edição dela vindo a público em 1939. Mas eu acredito que a primeira publicação que a gente pode afirmar diretamente, assim, de cara, que é uma vinculação política, foi com a edição número 1 do Capitão América, que foi lançada em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, onde, de cara, logo na capa, o Steve, que era o Capitão América da época, o primeiro criado, ele dava um soco no rosto do Hitler. Então aí a gente já via muito essa conexão entre os quadrinhos da Marvel com o que se passava interna e externamente nos Estados Unidos. Esse método que eles utilizavam relacionando essas questões, ele foi utilizado ao longo de toda a história da editora, abordando o movimento negro, como o Black Panther, os movimentos sociais e de igualdade, que estão muito relacionados à história dos X-Men. Se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre isso, é uma coisa que vocês conseguem encontrar muito, a questão do preconceito que os mutantes sofriam, então tinha muito essa relação. A gente teve também a questão da corrida armamentista com o Homem de Ferro e diversos outros exemplos que a gente consegue dar aqui, né? É muito importante pontuar que, pelo menos, a Marvel, que é uma editora que eu tenho mais conhecimento, ela tem uma difusão muito forte desse ideal norte-americano para o resto do mundo. O Capitão América é a própria imagem do American Way of Life, né? Ele dissemina essa questão da liberdade, da igualdade, da justiça, da democracia. Então a gente consegue ver isso só de analisar o escudo dele, a bandeira norte-americana nas roupas e tudo mais.
E eu acredito que também a Marvel se insira nesse meio como uma ferramenta, só que ao longo dos anos, com as demandas sociais que aconteciam, as demandas populares, ela foi se modificando. Por mais que ela seja essa ferramenta, ela foi abordando assuntos que pareciam interessantes para a sociedade, que eram importantes para a sociedade em determinada época, né? Sempre contando novas histórias e mostrando novas perspectivas, por mais que eles não deixem de lado essa imagem, entre aspas, superior que os Estados Unidos gostam de passar. Como eu mencionei, eu não tenho muito conhecimento em relação aos quadrinhos da DC. Desculpa todo mundo, mas eu sou Marvete. Mas eu fiz uma pesquisa e a editora que foi lançada em 1935, a primeira edição, desculpa, que foi lançada em 1935, também começa a adquirir essa questão do externo, né? Ela começa a levar em conta o que estava passando fora, dentro dos quadrinhos. O Superman, eu acho que também a gente consegue relacionar ele muito com a mesma ideia do Capitão América. É uma versão decenáutica do Capitão. Ele, primeiramente, passa essa mesma questão de liberdade, de justiça, de democracia, que o American Way of Life mostra. A diferença principal é na maneira de abordar essa questão. Só que, em relação ao Super-Homem, a gente também consegue ver como as questões caminham junto com a mudança dos super-heróis. Porque hoje em dia, com as discussões que vinham acontecendo com relação à imigração, muitas pessoas passaram a analisar o Super-Homem, o Clark, como um representante dos imigrantes, porque ele não era americano. E isso, por mais louco que pareça, é uma discussão que existe. Então, a gente tem novamente aí esse ponto de vinculação entre os assuntos externos, os assuntos internos dos países e os quadrinhos. Outro exemplo que eu vou dar aqui bem rapidinho é em relação à Mulher Maravilha, que foi criado em 49 e foi um auxílio na luta feminista. Eles colocaram uma personagem mulher principal com seus próprios quadrinhos, suas próprias histórias, num meio que ainda era muito machista. Até hoje, o meio geek, o meio que acompanha histórias em quadrinhos, tem uma dificuldade com a inserção, o papel da mulher, a imagem da mulher, muitas vezes, a maneira como ela é representada, as roupas que ela usa, mas a Mulher Maravilha foi, então, uma ajuda no movimento feminista para lutar pela representação feminina, não levando em conta somente as questões masculinas, né, no caso. E claro que a gente pode fazer diversas críticas às questões abordadas ou às ilustrações que são feitas, mas a gente não pode negar a importância da representação dela e desses diversos assuntos dentro das histórias em quadrinho. Para comentar um pouco também o que você falou, eu acho muito interessante como, agora trazendo a discussão para o meio, realmente meio nerd, meio geek, assim, como existe essa tentativa de apagamento por muitas pessoas desses aspectos políticos. E então a gente vê, por exemplo, para mim o caso que mais deixa claro isso é as pessoas, por exemplo, falando dos X-Men e não percebendo todo o caráter que eles tinham para os movimentos sociais que estavam acontecendo naquela época. Então tem um apagamento muito forte. E eu acho que, para além disso, com a chegada dos filmes, né, principalmente da Marvel, de certa forma, as pessoas passaram a esquecer que tem certas escolhas que são políticas nos filmes ainda, sabe? Por mais que seja um filme voltado para um público mais infantil, porque a gente tem que pensar que as histórias em quadrinhos, por mais que elas sejam, de certa forma, infantis, elas não são 100% voltadas a um público infantil, um público família, de certa forma. A gente pode ver, por exemplo, no próprio filme do Homem de Ferro, onde ele luta no Oriente Médio, então ele é Estados Unidos entrando naquele país caótico, cheio de terrorista, ele é sequestrado lá, e nessa experiência ele se renova e percebe como ele é, quem ele quer ser. Então é justamente a velha ideia orientalista de que
o Oriente Médio nada mais é do que deveria ser, né, uma extensão dos Estados Unidos para a gente se libertar e libertar as pessoas de lá. Então eu acho muito interessante essa discussão, porque por mais que assim tenha casos explicitamente políticos, né, como no caso do Capitão América, né, que você bem citou, dele socando Hitler, é uma questão, ainda tem questões que são deixadas em segundo plano. Então ainda tem muita contestação sobre até que ponto as histórias em quadrinhos deveriam ser, de certa forma, contestadoras da ordem, enfim, do poder, ao mesmo tempo que a gente não pode negar que é arte, e a arte, ela serve para isso também. Então, existe, de certa forma, um apagamento desse lado, desse aspecto dos quadrinhos, né? De que quadrinhos são muito mais do que simplesmente super-heróis dando porrada em vilões e acaba a história. Então tem todos esses aspectos que vão realmente engrandecendo toda a obra e assim, querendo ou não, a indústria é uma indústria fortemente americana. Não é, por exemplo, que nem no espaço dos mangás. Os Estados Unidos têm uma preponderância dentro das histórias de quadrinhos e acaba sendo exatamente isso que você também falou, essa questão da expansão do American Way of Life, né? Então, não sei, eu gosto muito dessa discussão porque tem vários aspectos ali escondidos que, enfim, as pessoas podem dizer que não veem, mas não podem dizer que não existem, né? Que é justamente essas questões políticas. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa relação, essa vinculação o que acontece no país, com o país, que tenha essa sede, que é onde a editora reside, né? Isso influencia muito nas histórias em quadrinho. Eu vou trazer um pouquinho sobre o contexto, a história do Capitão América. Vai ser um resuminho breve, só pra gente entender mais ou menos o que a gente está querendo discutir aqui hoje, né? Como eu comentei, a história da criação do personagem foi uma maneira dos Estados Unidos de colocar dentro das HQ a superioridade estadunidense em relação ao eixo durante a guerra. Óbvio, não foi uma coisa planejada. O governo norte-americano não sentou numa salinha e falou: nossa, vamos fazer isso para tentar disseminar essa superioridade? Não, mas era uma ideia tão instaurada dentro da cabeça do cidadão norte-americano que foi uma coisa natural. Eles criaram a HQ do Capitão América em 41, lançaram e foi, assim, um sucesso muito grande. O personagem derrotando Hitler, lutando contra a fictícia Hydra, né, que era uma agência de inteligência secreta do Partido Nazista, lutando contra o eixo, tendo toda essa história. Durante a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa que fez muito sucesso. Eles gostavam de ver isso de uma maneira física, sabe? Na frente deles, lendo, se entretendo, mas vendo como eles estavam conseguindo ganhar a guerra, como eles eram superiores naquele momento. Então, é uma coisa que estava muito relacionada com a postura estadunidense, com a postura do cidadão estadunidense e dentro da HQ, dentro do quadrinho. O personagem que desde o início retratava um símbolo americano, então ele ficou muito popular, só que com o fim da guerra os números dele caiu. E quando isso acontece é necessário uma reanálise, né? É necessário eles pensarem em novas histórias, em novos meios de contar o que estava acontecendo. E ao longo dos anos essa modificação foi acontecendo de acordo com as mudanças que os Estados Unidos passavam, sociais, políticas, econômicas, internacionais. Tudo isso influenciava de uma maneira muito forte dentro do que acontecia nas histórias do Capitão. Durante a década de 60, que eles tentaram trazer ele de volta, ele descongelou, né? E ele representava a mudança do pensamento e a compreensão das alterações que estavam se passando socialmente. Foi uma década muito forte para mudanças sociais.
Então, ele representava essa tentativa de mudança de pensamentos congelados, basicamente. No passar dos anos, a gente teve alguns escândalos envolvendo os governantes norte-americanos, e dentro dos quadrinhos a gente teve edições em que o Capitão América se voltava contra a SHIELD, contra a ideia de país que antes ele representava. Em outros momentos, durante a Guerra ao Terror, a gente tem histórias que retratavam o personagem lutando contra organizações que levavam essa ideia do terrorismo oriental e toda essa imagem que eles tentaram construir dentro dos quadrinhos também. E a gente tem sempre, então, essa caminhada lado a lado da história do personagem com o que está acontecendo. Muitas vezes é uma imagem que a gente hoje consegue olhar para trás e ver o quão errado estava, ou o quão importante foi, o quanto isso afetou ou não na difusão das ideias, mas existe muito essa relação, não tem como a gente negar essa relação. Então, a gente não pode nunca esquecer de olhar as histórias e como elas têm coisas muito além do que somente as histórias, sabe? Você consegue fazer uma reflexão sobre cada coisa que acontece lá dentro, porque eles fazem com reflexões internas que a gente pode analisar, que a gente pode encontrar, que a gente pode parar e pensar, nossa, isso aqui faz muito sentido se eu pensar essa outra coisa, né? Então, eu só queria mesmo mostrar essa relação de uma maneira bem rápida, para vocês notarem como essa vinculação é muito forte dentro das RI, dentro dos quadrinhos. Não, achei muito interessante isso que você colocou, Stephanie. Eu acho que realmente são discussões muito interessantes. E isso me lembrou muito um debate que o Edward Said ele vai ter no livro dele, Covering Islam, que ele vai falar justamente como os jornalistas norte-americanos eles se sentem meio como que propulsores dessa política externa americana. Então, eu acho que é uma coisa que se reflete muito nos quadrinhos também. Justamente, eles trazem... eles assumem uma figura de... Enfim, isso a gente pode discutir se é consciente ou inconscientemente que eles fazem, mas que isso é um fato, que de certa forma é assumido uma figura de propulsor dos ideais norte-americanos, então aqueles velhos ideais de democracia, liberdade, e isso é colocado num nível de defesa realmente da política externa americana, e a gente pode ver, como você mesmo falou, da questão do embate contra o eixo, a gente pode ver também com as organizações criminosas, as organizações terroristas e qualquer outro tipo de inimigo, entre aspas, dos Estados Unidos, que muitas vezes acaba sendo muito mais uma questão interna dos Estados Unidos, mas que é levada por conta de toda essa hegemonia, é levado para os outros países como se também fosse o problema deles. E isso é um reflexo, isso é refletido também, é refletido por e refletido nas histórias em quadrinhos. Então eu acho isso que o Said traz muito interessante, e a gente pode realmente perceber essas conexões muito fortes entre a política externa americana e esses discursos, tanto jornalísticos quanto literários, das histórias em quadrinhos, enfim. Eu acho muito interessante esse debate. Bom, galera, a história em quadrinhos que eu trouxe para vocês, para discutirmos um pouco sobre a relação dela com as RI, é a muito famosa série de quase anti-heróis, o Watchmen. Muito parecido com o mundo de The Boys, para aqueles que viram, a série traz super-heróis, inclusive ela nem gosta de usar esse termo, que são como pessoas comuns, enfrentam problemas éticos, morais, filosóficos, psicológicos e psiquiátricos. Inclusive, como eu falei, eles não gostam de usar a expressão super-herói justamente para desmontar essa ideia fantasiada e para servir como crítica aos quadrinhos comuns enraizados na cultura americana.
Eles preferem termos como vigilantes mascarados ou aventureiros fantasiados. E, basicamente, qual é a história de Watchmen? Ela tem tudo a ver com relações internacionais. Basicamente, a história se passa em 1985, num mundo onde Richard Nixon não sofreu o impeachment e ainda não ia sofrer o processo de impeachment, né, e pediu a renúncia, como aconteceu na realidade, mas sim teria guiado os americanos à vitória na Guerra do Vietnã e por isso estaria muito tempo no poder. E no exato momento em que começa, eles estão muito próximos da meia-noite no relógio do juízo final, que a todo momento aparece avançando na história, ou seja, muito próximos de uma guerra nuclear com a União Soviética. Assim, a história começa com um dos heróis, né, porque agora os heróis estariam aposentados em 1985, desde 1977, muitos se aposentaram, houve uma lei que os proibiu de agir por si só, eles teriam que ter uma espécie de carteira assinada, uma CLT no governo para continuar trabalhando, e aí muitos decidiram se aposentar, uns revelaram sua identidade, outros decidiram entrar nesse programa do governo, e a história começa com um deles que estava trabalhando para o governo, o comediante, assassinado, e um herói que estava fora da lei, o Rorschach, investigando a morte dele. E aí a história parte daí com a investigação da morte do comediante, ele tem que voltar atrás de seus antigos amigos de equipe, dos antigos aventureiros, e descobrir o que aconteceu. Na história, o único que realmente tem poderes é o Dr. Manhattan, que era um físico que sofreu com um acidente nuclear durante testes numa base do governo, e aí ele se transformou no poderoso Dr. Manhattan, que basicamente controla os átomos. Então, para ele não há noção de tempo, matéria, espaço, porque ele é tudo isso e nada disso ao mesmo tempo. E o que a série tem a ver com relações internacionais? Bom, acho que o que mais chama atenção na série é uma espécie de realismo extremado dela, em que a anarquia chegou a um ponto tão grande em que o dilema da segurança chegou a tá próximo de ser superado. Ou seja, a escalada do conflito, né? O dilema da segurança diz que quanto mais uma nação se arma, mais a outra se sente insegura e mais ela se arma, e assim a outra nação que se armou primeiro se sente insegura e se arma ainda mais, e vice-versa, elas vão se armando. E aí, teoricamente, isso manteria o equilíbrio da balança. Entretanto, a presença do Dr. Manhattan no lado americano pesa muito para desbalancear esse equilíbrio. E assim, então, as nações estão muito tensas e muito próximas de se explodirem, ou seja, a anarquia tomou completamente conta do sistema, os hegemons exercem um verdadeiro poder em volta dos seus blocos, e os Estados Unidos têm a a grande vantagem, para quem sabe do quadrinho, de ter o Dr. Manhattan com eles. E assim, então, eles estão muito próximos de bater o relógio e começar um inverno nuclear, uma guerra nuclear com a União Soviética. No ademais, tem uma ótima releitura, né, desse ressentimento que os americanos têm com a Guerra do Vietnã, estão colocando como se eles tivessem a vitória e o quanto que isso poderia ter impactado na história americana em geral. E aí eu que vou dar um spoiler, né, para a gente poder entender um pouco melhor. Como eu disse, o Dr. Manhattan desequilibra a balança de poder. Inclusive, foi somente por causa dele que os americanos ganharam a Guerra do Vietnã no quadrinho. Ele foi chamado e ele decidiu agir, e aí ele simplesmente sai explodindo os vietnamitas e ganha a guerra de uma maneira muito simples, muito rápida e eficiente. Então, tem essa releitura de como teria sido, a União Soviética acabaria também ficando um pouco mais apertada, então o mapa do mundo seria bastante diferente. No ademais, tem umas outras questões que não diretamente relacionadas com o RI, mas que eu acho que são bastante interessantes de discutirmos, que vemos nos quadrinhos, essa questão deles terem dilemas éticos, filosóficos, morais, que mostra sobre a imperfeição e nos leva, né, a uma parte que diz diretamente ao título do quadrinho, que o título, então, diz referência justamente a essa questão de que os heróis não são perfeitos, que é baseado naquela
naquele velho ditado, né, da língua inglesa, e que também é muito famoso no português, que é quem vigia os vigilantes. Por isso, Watchmen, de vigilantes, em inglês, Watchmen. Então, essa discussão de que esses heróis, né, assim como em The Boys, simplesmente pegariam e, provavelmente, como eles são seres humanos, têm defeitos, eles simplesmente seriam totalmente morais, abusariam do poder a eles dado, que foi também exatamente o que aconteceu no Vietnã. E com isso tem um paralelo, né, claro, dos abusos realmente que os americanos cometeram. E aí, na minha visão, a gente pode entender, né, o enorme poderio do Dr. Manhattan e dos outros heróis mascarados que atuaram na guerra do Vietnã, e o abuso de poder que eles cometeram. Inclusive tem uma cena bastante forte, outro spoiler, perdão, de uma grávida sendo assassinada no meio de um bar, de também como os abusos que os americanos naquele momento, né, de terem o maior poderio, o que também poderia valer para a União Soviética, fazem. Então, supostamente, né, aquela história dos Estados Unidos serem os xerifes do mundo, mas o xerife teria que jogar a regra do jogo. E a gente sabe muito bem que os grandes hegemons e o hegemon americano não joga a regra do jogo. Então, não respeita os direitos humanos, cometeram crimes de guerra no Vietnã, né, soltaram as famosas bombas de napalm que acabaram com a vida de muitas pessoas. Então, tem um paralelo com isso também, de esse grande poderio acaba saindo do controle da régua moral e acaba entrando nos dilemas filosóficos, que inclusive na realidade, né, levaram ao movimento hippie americano, de sentir a guerra, de forçar a juventude a ir para aquela guerra que eles sabiam que era imoral e praticamente perdida, né? Depois de uns anos foi se descobrindo isso, conforme foi se descobrindo as mentiras do Pentágono sobre. Essa é uma outra história, para quem não conhece, as mentiras que o Pentágono armou para continuar podendo financiar a guerra do Vietnã, que inclusive ajudou a acabar com o sistema de Bretton Woods. Tem ótimas bibliografias sobre isso. E aí eu deixo uma de recomendação de relações internacionais aqui, a do Robert Gilpin, comentando sobre isso. Ele é um realista, porém que ao mesmo tempo entende o valor das instituições e por isso ele discute o sistema de Bretton Woods. No demais é isso. As outras recomendações em relação ao Watchmen são: assistam um filme de 2009, que é realmente sensacional. Eu amo aquele filme, já devo ter assistido umas 15 vezes, galera, é muito bom. Tem a série que foi lançada ano passado e ganhou alguns prêmios nesse ano, que ela não está diretamente ligada aos quadrinhos, porém se passa no mesmo universo e também tem discussão frente a questões morais, filosóficas e éticas e de relações internacionais, principalmente ligada ao meio ambiente, nesse caso. Além disso, os quadrinhos têm já versões, né, que você pode comprar completo, o quadrinho completo, então não precisa comprar as várias edições. E há uma continuação chamada Doomsday Clock, que também pode ser adquirida para ler e que também discute temas muito interessantes. Nada mais é isso, galera. Depois comentem aí com a gente lá no Instagram, ou comigo, também no meu perfil pessoal, no Instagram, o que vocês acharam e se vocês gostam de Watchmen ou não, quais efeitos vocês veem, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei aqui, beleza? Bom, saindo um pouco dessa bolha das grandes produtoras de quadrinhos, porque a gente também tem que pensar que essas produtoras estão muito voltadas a aspectos econômicos da produção. Então, a gente vê, por exemplo, trazendo um pouco para a questão dos cinemas, mas que a gente também vê reflexo nos quadrinhos, a cada vez maior participação de personagens chineses, porque é justamente o maior mercado, o mercado que tem mais possibilidade de ascensão nos últimos tempos. Então, agora a gente vai passar um pouco mais para quadrinhos, de certa forma, independentes, que não dependem dessas grandes produtoras, como a Marvel, a DC, e que vão justamente trazer uma perspectiva diferente, uma perspectiva que eu diria mais política, ou pelo menos um político mais escancarado, que não dá para deixar muitas dúvidas do que eles estão falando, se eles estão falando de política ou não.
E aí eu trouxe alguns exemplos aqui e queria trazer essa discussão de justamente os quadrinhos como ferramenta identitária e ferramenta de memória. Então, para começar, eu vou trazer a ferramenta de memória, porque eu acho que é realmente muito interessante. E aí, para fazer essa discussão, eu trouxe uma história em quadrinho que é até um pouco batida, bem conhecida, que é o Maus. A história do Maus gira em torno do pai do escritor, do quadrinista, o Art Spiegelman, acho que é assim que pronuncia o nome dele, e vai falar justamente sobre a experiência dos pais dele, do pai dele, durante a Alemanha nazista como judeu. Então, tem toda essa discussão bibliográfica, essa discussão de memória, e eu acho que esse quadrinho ele é muito interessante justamente porque ele lembra a gente a importância de pensar o discurso do quadrinho de duas formas, o discurso tanto escrito, com as falas, mas também o discurso artístico que tem ali por trás. Assim, para quem não leu, eu vou estar dando, de certa forma, um spoiler, mas, enfim, não é uma grande questão. Mas eu acho muito interessante o jeito que o Art ele vai trabalhar os personagens, né? Cada uma das nacionalidades é representada por um animal. Enfim, os americanos são os cachorros, pelo que eu me lembro. Eu vou falando aqui o que eu me lembro de fato do quadrinho. E o que eu acho interessante realmente é a divisão que ele faz entre judeus sendo os ratos, enquanto os alemães são os gatos. Então tem toda essa lógica discursiva e imagética que a gente tem justamente nesse sentido da perseguição e de como realmente os judeus eram vistos dentro da Alemanha nazista, como ratos. E o que eu acho muito interessante, agora trazendo essa perspectiva mais visual do discurso, é que em certa cena o Art ele tá se desenhando o quadrinho. Então ele tá fazendo uma questão bem metalinguística ali, de certa forma quebrando a quarta parede e mostrando ele mesmo fazendo o quadrinho. E ele tá usando uma máscara de rato, que é justamente todo esse simbolismo de que ele trouxe, de que realmente ele estava representando os judeus como ratos, e era como, de certa forma, ainda são vistos, ainda tem essas construções imagéticas justamente para reaviver a memória popular de que isso realmente ainda é um problema, sabe? E o que eu acho interessante é que ele tá interessante e triste, enfim, é que ele tá fazendo esses desenhos em cima de uma pilha de corpos de pessoas com máscaras de ratos. Então tem todo esse simbolismo de que, assim, o que ele estava escrevendo não era simplesmente... Ele não estava escrevendo coisas que aconteceram no universo dele, no universo que ele criou ali para os personagens. Eram coisas reais, eram pessoas de verdade que morreram ali naquele momento. E assim, um desenhinho não pode deixar isso de lado, sabe? Então, eu acho o Maus um quadrinho muito interessante justamente por esse recurso à memória, a memória do Holocausto, que é uma memória que é muito importante para a gente pensar na nossa sociedade até contemporânea. É uma influência que na cultura popular, na cultura pop, a gente vê várias vezes essa questão do Holocausto, essa questão do nazismo surgindo. Então é muito interessante esse jogo visual que ele faz justamente com os personagens sendo representados por animais, e ainda que tenha toda a questão do diálogo, que traz o aspecto escrito de fato pro discurso da obra. Mas eu realmente acho muito interessante essas jogadas visuais e essas escolhas visuais que vão sendo feitas. Agora, por outro lado, bom, e ainda nessa questão da memória, que eu acho que esse caso entra mais na questão da memória do que da própria identidade em si, porque, de fato, não é uma luta identitária da própria pessoa que estava escrevendo, por isso eu achei melhor colocar nesse tópico de quadrinhos independentes que falam sobre a memória. É o caso do quadrinista, né, e jornalista, o Joe Sacco, ele que escreveu diversos quadrinhos sobre conflitos, sobre sua perspectiva do jornalismo, né? Ele trouxe esses conflitos para os quadrinhos, então ele trouxe diversas questões sobre Gaza, sobre a Palestina, sobre outras guerras, como a guerra na Bósnia Oriental. Então tem
esse tipo de memória que é justamente uma memória para assuntos que são deixados de lado pela mídia, que a mídia não coloca em pauta justamente por serem assuntos delicados e serem assuntos que envolvem, enfim, as próprias políticas internas dos países e externas. Então, justamente construindo essa memória popular de quem são essas pessoas, do que são esses movimentos, para que a gente possa pensar os quadrinhos também, de certa forma, como uma luta política. Então, os quadrinhos são arte. As histórias em quadrinhos, elas são arte. E por isso elas podem e devem ter esse aspecto contestador e esse aspecto político, né? Então, eu acho que os exemplos dos quadrinhos do Joe Sacco, eles são muito importantes. Inclusive, algumas citações, né, de alguns dos títulos, tem notas sobre Gaza e reportagens que vão trazer justamente essa questão de pessoas que não tem de casos, né, que não tem grande repercussão dentro da mídia internacional, que vão ganhar força por meio dos quadrinhos. Então, novamente, essa ideia dos quadrinhos, de fato, sendo influenciadores mesmo do pensamento que a gente tem sobre os movimentos, sobre os conflitos, sobre todos esses aparatos internacionais que a gente acaba desconhecendo. E, inclusive, está, assim, não preciso nem falar sobre a relação entre essa questão da memória e a questão das relações internacionais, porque a gente está falando de questões e histórias que afetam o jeito que os países se relacionam de forma muito profunda. Então, o Holocausto, ele ainda é uma questão muito discutida, muito aprofundada dentro do conhecimento intersubjetivo das sociedades. Ele ainda é uma questão, principalmente quando a gente para pensar que a gente tem a ascensão de grupos neonazistas pelo mundo. Então, é realmente ainda uma questão para as relações internacionais pensar nisso e trazer essa memória de volta, de que realmente são pessoas que morreram por causa de ideias desse tipo. Então, a gente não pode deixar que ideias desse tipo sejam construídas de novo. Então, eu acho muito interessante toda essa construção e também a questão da criação da memória. Então, por mais que a gente não tenha contato tão direto como no caso do Holocausto, a gente está passando por questões muito, muito latentes dentro de diversos países. O próprio exemplo é o caso da Palestina, que às vezes, de certa forma, a mídia, né, por de certa forma ter se acostumado com o conflito, não noticia toda a brutalidade do que está acontecendo lá. Então, é justamente os quadrinhos como essa construção e como esse reavivamento das memórias. Agora, trazendo uma discussão mais identitária para as histórias em quadrinhos, eu trouxe um dos casos também que é super famoso, que é o caso do Persépolis, que é o livro, enfim, a história em quadrinho da Marjane Satrapi. Ele conta, então, de certa forma autobiográfico, então tem toda essa questão da memória, e ele vai contar justamente os últimos anos do Shah até a chegada da Revolução Islâmica no Irã. E é muito interessante esse livro, porque ele traz uma perspectiva muito, muito íntima e muito próxima do que as pessoas vivem na região e do que as pessoas buscam. Então, realmente, é uma questão muito forte que ele vem de contestação de pensamentos básicos que a gente tem, por exemplo, sobre o Oriente e toda a questão que envolve o orientalismo, no caso. Ele traz diversas discussões muito íntimas, assim. A Marjane, ela sabe trazer essas discussões muito pessoais, ela sabe trazer essas discussões muito íntimas, ao mesmo tempo que ela discute assuntos muito relevantes. Então, tem diversas histórias em quadrinhos dela, para além de Persépolis, que a gente poderia citar realmente como grandes influenciadoras. Tem uma história em quadrinhos dela, especificamente, que, se eu não me engano, chama Bordados, que gira em torno de falar justamente sobre essas perspectivas sobre o que é ser mulher e sobre justamente essas pautas identitárias que giram em torno de mulheres nas sociedades. Então, justamente trazer essa conexão e trazer essa proximidade para identidades distintas. Coisa que, por exemplo, numa indústria dominada pelos Estados Unidos, como eu já tinha colocado aqui, é muito importante a gente ter outras perspectivas, outras produtoras de histórias, porque a gente acaba tendo, por mais que a gente tenha representatividade, pode ser que não seja uma representatividade que não se presente de fato. Tem diversos exemplos de casos brasileiros mesmo, de personagens brasileiros que
a gente olha e fala, realmente não sei o que passou na cabeça das pessoas para achar que isso define o que é ser brasileiro, sabe? Então, eu acho muito interessante colocar essa perspectiva dos quadrinhos como luta identitária e como mecanismo para que essa luta identitária ganhe força e ganhe espaço dentro das relações internacionais. E cada vez mais, assim, a gente está discutindo relações internacionais, a gente está discutindo questões de identidade, não dá para a gente negar, por mais que, enfim, toda a história das relações internacionais tenha se criado, tenha se formado a partir do apagamento da cultura, apagamento da identidade, a gente não pode negar que elas têm uma influência, elas sempre tiveram uma influência imensa, e hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa discutir porque essas identidades estão cada vez mais em contato. Então, a gente quer partir para um contato pensando na ignorância, ou um contato que realmente se paute na compreensão das culturas. Então, eu acho realmente muito interessante esses dois aspectos dos quadrinhos independentes, de trazer toda a questão da memória social e da memória coletiva que a gente tem, juntamente com as questões identitárias e as lutas e movimentos identitários que a gente vê surgindo no mundo. E isso repercute completamente dentro das relações internacionais. Isso realmente é um reflexo também do que as relações internacionais estão vivendo nesse presente momento. Eu queria só pontuar, como o Leonardo falou, a importância dessa busca por novas perspectivas, mesmo que seja dentro dessa bolha dos quadrinhos, né? Porque a gente tem muita discussão de identidade dentro, por exemplo, da Marvel, mas a gente vê como é muito ocidental mesmo. Eles não têm uma perspectiva interna sobre o que acontece dentro de determinadas culturas ou países ou regiões que eles tentam, de uma maneira muito forte, demonstrar. A gente tem um exemplo muito claro com o Pantera Negra. Ele surgiu durante a década de 60, no auge do movimento negro. Ele representa muito isso, só que ele representa a luta do movimento negro norte-americano. E sendo que, dentro dos quadrinhos, ele é um personagem africano que vive em um país tecnológico, para frente, desenvolvido. E eles tentam fazer o personagem, as histórias dele, a luta dele muito, muito ocidental. Não é um aprofundamento do que acontece de verdade lá dentro. E isso é uma coisa que, infelizmente, tem muito em diversas histórias da Marvel. A gente tem a Kamala Khan, que é uma personagem nova, ela é meio paquistanesa, meio norte-americana, e nela também a gente encontra essa dificuldade em relação à identidade oriental, né? A gente tem essa tentativa de puxar ela pro Ocidente mesmo, com características ocidentais, histórias ocidentais. Então é muito importante, como o Leonardo falou, buscar essa tentativa de compreensão, de percepção que esteja mais palpável e mais próxima à realidade que a gente está tentando entender, procurar, estudar. Acho que é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente falou muito dos Estados Unidos, mas é porque realmente é o país e é o mercado que domina basicamente toda a estrutura das histórias em quadrinhos internacionais. A gente tem diversos outros exemplos que a gente poderia também citar mais profundamente. A gente tem a personagem da Mafalda, que ela é super importante para a América Latina, ela tem uma repercussão muito forte, tem todos os personagens, enfim, Turma da Mônica, do Ziraldo, são realmente histórias em quadrinhos muito interessantes, mas a gente quis pegar uma perspectiva mais global, mais ampla, que realmente trouxesse essas questões identitárias, da memória, essas questões da política externa estadunidense, justamente porque elas acabam influenciando muito as relações internacionais. Então a gente optou por esse recorte, que a gente sabe o quão limitado é, mas para trazer essas discussões que a gente poderia falar sobre diversos outros personagens, diversos outros quadrinhos de diversos outros países, mas que para nossa estrutura aqui a gente achou que seria o mais interessante e a gente conseguiria trazer mais para a pauta mesmo, porque é o que a Stephanie colocou no começo. Quem não conhece pelo menos um personagem da Marvel e da DC. Enfim, mas eu gostaria de agradecer ao nosso ouvinte, agradecer aos meus colegas que estiveram aqui comigo hoje, e eu espero vocês na próxima.
Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem faz RI, gosta de histórias em quadrinhos, gosta da Marvel, gosta da DC, eu sei que essa é uma discussão muito legal de fazer. Dá pra gente ficar horas conversando um com o outro sobre todos os personagens que a gente consegue refletir, a gente consegue fazer essa relação entre política externa, política social e todos esses assuntos que são muito RI e nem tanto quadrinhos, mas que a gente vê que está muito, sim, dentro de toda essa bolha, de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo episódio, e acho que é isso. Fiquem bem. Bom, galera, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esse episódio eu acho que vocês vão curtir bastante. Pesquisem mais sobre todas as recomendações que fizemos aqui, como da Marvel, quadrinhos mais identitários e Watchmen, que para mim é um ótimo realismo. Adoro o quadrinho, vou aqui novamente reforçar, porque eu sou realmente muito fã. E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.